Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 465 do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Sessão, capítulo 9, sessão 4. Nossa compaixão por sua compaixão. Temos agora de falar da nossa compaixão por Maria, como imitação de sua compaixão por Jesus, ou seja, de nossa compaixão por ela enquanto adoração de Jesus e verdadeira compaixão por ele. Primeiro que tudo, a devoção às dores de Nossa Santa Senhora é muito aceitável a Nosso Senhor. Citamos no primeiro capítulo sua revelação a Santa Verônica de Binasco, na qual lhe disse que as lágrimas derramadas pelas dores de sua mãe eram mais preciosas para ele que as lágrimas derramadas em memória de suas próprias dores. Podemos, porventura, tentar explicar isso como o ensinamento que parece ser verdadeiro, de que a devoção às 7 dores traz consigo uma espécie de devoção necessária à paixão, ao passo que a devoção à paixão não parece incluir necessariamente a devoção às dores. A devoção à paixão, na qual Maria não tem seu devido lugar, não é devoção bíblica. E de muitas maneiras, que não consideraremos aqui, indicam uma compreensão imperfeita da própria paixão. No entanto, não é incomum encontrar essa devoção parcial. Baseia-se num erro não teológico, que alguns pensam ser uma minúcia teológica e uma felicidade controversa, isto é, uma espécie de ciumenta, de ignorante precisão em manter Jesus e Maria separados e não deixar que um interfira na esfera do outro, como se falar cautelosamente da Mãe de Deus fosse atrair os olhos de um mundo descrente para o qual a incrível humilhação de Jesus no Santíssimo Sacramento é pedra de tropeço muito maior que a exaltação de sua mãe. Por outro lado, vemos que a devoção às dores traz consigo, como seu resultado prático, uma devoção invariável, profunda, sensível, precisa e reverente à paixão. Ademais, podemos aventurar-nos a ler nas palavras de Nosso Senhor o desejo e a intenção de ver uma reparação pela compaixão de Maria, assim como a compaixão fora grande reparação por sua paixão. Por inspirar a santos e a ordens religiosas com esta devoção, e por fazê-la acompanhar-se de sua graça poderosa e de sua bênção eficaz, ele paga-lhe a bela reparação da compaixão. Mas quaisquer que sejam os outros significados que pode ter essa revelação a Santa Verônica, e apesar de sua força como revelação privada destinada a ela, tal visão prova que a devoção às dores de Nossa Senhora é particularmente aceitável aos olhos do nosso Santo Salvador. Essa devoção possui também notável conexão com a santidade interior. Isso se prova pela experiência. Mas não é de admirar, pois se trata de uma devoção que naturalmente nos afasta do mundo, porque vivemos e respiramos numa atmosfera de dor.
Ela traz à tona a irrealidade das alegrias mundanas. Torna sóbrios nossos pensamentos. Mantém-nos perto de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Comunica a nossa alma o espírito da cruz e o dom invejável de amor ao sofrimento muitas vezes começa com uma familiaridade orante com as dores de nossa Santa Mãe. Mais que as demais devoções, tende a tornar sobrenatural a mente, porque nos mantém numa esfera de beleza celestial, cuja aparência e cujo odor passam gradualmente para nós. É uma esfera em que as mais maravilhosas operações divinas se misturam com as dores e as aflições comuns ao mundo de sofrimento e assim expressa a união entre auto-humilhação e auto-esquecimento em que se enraizam todas as maiores graças da vida espiritual. Além disso, as ideias predominantes a que liga nossa mente são as mais sólidas e as mais essenciais em qualquer esforço de santificação, pois nos une a uma dor permanente pelo pecado, o pecado que causou as dores de Maria, o nosso pecado que levou a todas essas dores, prejudicando à mãe e ao filho. Igualmente nos une ao senso de necessidade da graça, da absoluta dependência da graça e da abundância de graça sobre a qual repousa nossa confiança filial. Está toda manchada de sangue precioso. E assim coloca-nos nas profundezas do Sagrado Coração de nosso Salvador. O mundanismo não encontra a alma mais difícil de atacar que a que está entrincheirada nas dores de Nossa Senhora. Não há nada que o mundo possa introduzir nesta devoção. Não há nada congenial ao espírito e à maneira do mundo. Nada que o mundo possa falsificar ou desviar para seus próprios fins. Ademais, as grandezas de Maria produziram-se nas dores e fabricaram-se de matérias que são comuns a cada um de nós, seus filhos e suas filhas. É difícil conviver com grandes exemplos e não ser influenciado por eles. As lições que as dores nos dão são necessárias em cada momento da vida e são as mais apropriadas para quando a graça quer agir em nós. E são ensinadas com tanta ternura amorosa, com tal simplicidade patética e com tantas similitudes entre nossa mãe, sem pecado, e nós, pecadores, que é difícil conceber uma escola em que tanta sabedoria celestial seja ensinada do modo como é ensinada pela compaixão de Maria. Ele chama a compaixão de Maria de escola, né? Escola de espiritualidade. Além disso, a devoção às dores de Maria é contada pelos teólogos entre os sinais de predestinação. Certamente, uma atração especial da graça é uma doce profecia de nossa perseverança final. E é por uma atração especial da graça que nos tornamos adictos desta devoção. Talvez a revelação de Nosso Senhor a São João Evangelista, que citamos no primeiro capítulo, sobre as 4 graças que quiser anexar a essa devoção, uma das quais é a perfeita contrição antes da morte, enquanto outra é a proteção de Nossa Senhora na hora da morte. Talvez tal revelação seja o motivo por que se incluiu essa devoção
no catálogo de sinais de predestinação. Pois a dor pelo pecado é digna da Rainha das Graças, encerrando em si a graça e mais que a graça dos sacramentos. A contrição é a coisa mais próxima da perseverança e a promessa de assistência de Nossa Senhora na hora da morte não está muito longe de uma promessa de salvação. Diz Cartagena, abre aspas, um homem pode considerar como sinal seguro de predestinação o fato de sentir compaixão por esta mãe aflita. Pois os antigos nos dizem que Cristo Senhor concedeu à Santíssima Virgem que todos os que pensassem em suas dores poderiam estar seguros dos favores ligados à sua salvação, e especialmente da graça da verdadeira penitência pelos pecados antes da morte. Fecha aspas. Assim também, a devoção às dores é uma das melhores preparações para a morte, não só pelas graças específicas relacionadas à hora da morte, mas porque diz respeito ao ministério de Nossa Senhora na hora da morte de Nosso Senhor. Portanto, há uma convergência entre esta devoção e a morte. E afinal, o que deve ser a vida, senão preparação para a morte? E que graças devem atrair nossa humanidade, senão as que prometem socorro nesta hora tremenda? Não devemos olhar a morte como um triunfo, nem com impaciência. Não somos santos. O triunfo parece indigno de nós e a impaciência prematura. Basta-nos que nos contentemos com morrer bem. As belas palavras são fáceis e o amor é muito profuso quando não somos tentados e quando Deus nos enche de uma doçura interior que facilita a oração. Mas quando somos tentados, nos calamos. E se às tentações se acrescenta a secura espiritual, a inquietação acrescenta-se a nosso silêncio. Logo ficamos prostrados e aprendemos a lição de nossa real miséria interior. Mas se a secura e a tentação produzem tais efeitos, o que então não produzirá a morte? Ela exige tal graça que é até difícil pensá-la. Como então deve ser valiosa uma devoção que tem duas promessas quanto ao leito de morte? O ouro e as pérolas não atingiram seu valor, mas a devoção tem de ser vitalícia para poder merecer as promessas no leito da morte. Não é à toa, né, que um santo que escreveu um livro volumoso, né, sobre preparação para a morte, que foi Santo Afonso, né, tem escrito profusamente sobre Nossa Senhora, né, e suas dores, né. A ligação está aí, né? Agora e na hora de nossa morte. É o que nós pedimos na Ave Maria, né? Não é necessário falar da autoridade da Igreja, da liberalidade de suas indulgências, do exemplo dos santos, do registro de incontáveis conversões que atestam o poder e a aceitabilidade desta devoção. Mas não devemos esquecer que a Santíssima Virgem tem uma reivindicação especial
sobre nossa devoção às suas dores. É parte do dever de filhos o compadecer-se das dores da mãe, sem importar em sua natureza, nem a causa de que decorram. Mas esse dever natural é muito aquém de nosso dever para com os sofrimentos de Maria. Nós mesmos fazíamos parte deles. Éramos a causa de seu sofrimento. Ela sofreu não só por nosso bem, mas por causa de nosso mal. Assim não há devoção em que lhe estejamos tão ligados como a devoção às suas dores. Não há expressão mais adequada de nosso amor que a compaixão por sua compaixão. Esta é a mais abrangente de todas as devoções a ela. Compreende o maior número de seus mistérios. Mantém-nos mais perto dela em sua união íntima com Jesus. Entra mais profundamente no Imaculado Coração. Lança a mais forte luz sobre os cimos de sua maternidade divina. E ao mesmo tempo é uma devoção especial à sua maternidade. É a que melhor se coaduna com nossas obrigações para com ela, enquanto mais vivamente faz acender nosso amor. Convém às necessidades da nossa pequenez e aos esplendores de sua magnificência. Acrescentemos a perfeição da devoção a Maria, a perfeição da devoção a Jesus, e o quadro completa-se. A maior devoção a nosso Santo Senhor é possuir seu espírito, apreciá-lo, acolhê-lo, sentir com ele, atuar com ele e sofrer com ele. O máximo que podemos sofrer é sofrer em união com ele, como seus discípulos. Temos de tornar-nos cristãos. O próprio da graça é multiplicar em todo o mundo imagens e semelhanças do Verbo encarnado. União com Jesus é a definição mais curta da santidade e é igualmente aplicável a todas as suas inumeráveis variedades. Ora, Maria é nosso modelo. A graça especial de todas as devoções a Maria é a união com Jesus. Isto é o que todas nos ensinam. Não só nos ensinam como uma lição, senão que são o vínculo pelo qual esta é transmitida à nossa alma como um verdadeiro espírito predominante, uma substancial graça transformadora. Maria é inseparável de Jesus. Seu espírito é a maior comunicação do espírito dele. Ele é seu significado, sua motivação, seu objetivo, sua vida. A ação de Jesus e a de Maria são uma só. Jesus é nosso modelo, mas devemos copiá-lo como a Maria o copiou. Seu ofício é ensinar-nos a imitá-lo. Temos de fazer todas as coisas em união com Maria, e assim as faremos em união com Jesus. Mas a devoção às suas dores leva-nos mais diretamente, mais rapidamente e mais universalmente a fazer todas as coisas em união com ela. Pois suas dores eram vitalícias. Eram as mais constantes de todas as suas disposições. Eram as disposições em que ela estava mais intimamente unida a Jesus e que a acompanharam pelos 33 anos. Sucede assim
que a devoção às suas dores nos leva mais diretamente, mais rapidamente e mais universalmente a fazer tudo em união com Jesus. E, portanto, é a mais elevada devoção a Ele, a perfeição da devoção a Jesus, bem como a perfeição da devoção a Maria. Assim, nossa compaixão por Maria participa da beleza, do poder e da bênção de sua compaixão por Jesus. E é parte dela, pois Jesus a conquistou, e por ela recebemos o abraço amoroso do Senhor, com a união mais terna possível a nosso terno e amoroso Senhor. Então, aqui é o trecho da sessão 4, né? Acabei de ler a sessão 4. Nossa compaixão por sua compaixão. Então, o Padre Faber, aqui já no final do livro, né? Ele quase que justifica, né? Por que ele escreveu esse livro? Esse longo livro, né? Esse longo livro. É como se ele estivesse nos dizendo aqui, olha, eu escrevi esse livro sobre as dores de Maria, porque essa é a devoção mais importante que qualquer católico pode ter. Em termos de adoração ao Nosso Senhor. Por isso ele levou tanto tempo, né? Produziu tão belos textos, né? Para nos, digamos assim, incitar, estimular, né? Enternecer a nossa alma, para que também nós adotemos, né, esta devoção como a nossa principal devoção, né? E aqui ele explica por que essa devoção é a que nos faz estarmos mais próximos de Nosso Senhor, né? E aqui ele dá uma chave de entendimento que eu acho que é muito importante, né? É claro que o ápice da nossa vida é, como ele próprio expressa, a maior devoção a nosso Santo Senhor é possuir seu Espírito, apreciá-lo, acolhê-lo, sentir com ele, atuar com ele e sofrer com ele. O máximo que podemos fazer é sofrer em união com ele, como seus discípulos. Temos de tornar-nos cristãos. Bom, isso todos nós sabemos de uma forma ou de outra, né? O problema de todos nós é como fazer isto. Então, aqui ele tem a chave, né? Para que isso aconteça, né? Para que a gente faça isto, para que nós nos tornemos verdadeiramente cristãos, ele diz aqui, né? A maneira como isso deve ser feita, nós devemos copiá-lo como Maria. Nós devemos imitar Maria. Então, Maria é o nosso exemplo de como é possuir o Espírito de Jesus, apreciá-lo, acolhê-lo, sentir com ele, atuar com ele, sofrer com ele. Né? Maria é, por isso mesmo, né, é o caminho até Nosso Senhor. Né? E é por isso que
a devoção às dores de Maria, que ele chama compaixão de Maria, né, nos leva mais próximo dessa cópia. Né? Nós somos cópia de Maria, ou devemos ser cópia de Maria. Né? Ele também cita revelações, né, particulares de como Jesus aprecia essa nossa devoção, né? De como ele inclusive afirma que essa devoção, essa nossa compaixão pela compaixão de Maria, para ele é mais importante do que a nossa compaixão pelas dores dele mesmo. Né? Talvez porque as dores que Nossa Senhora sente ao longo da paixão, por mais misteriosas, por mais elevadas que elas sejam, elas têm mais proximidade de nós do que as dores de Nosso Senhor na cruz. Né? Quer dizer, é como se a gente tivesse algo misterioso que nós não entendemos, mas que esse algo misterioso afeta uma pessoa. E que, vendo esse resultado nessa pessoa, nós compreendamos melhor o que essa pessoa está vendo e que nós não vemos. Né? Ver Maria sofrer ao pé da cruz nos dá a dimensão do que era o sofrimento de Jesus na cruz, que se não fosse por ela, talvez nós não conseguiríamos alcançar a magnitude desses sofrimentos. Né? Ou seja, Maria é um espelho no qual se reflete as dores de Nosso Senhor, e um espelho que nos ensina mais propriamente do que se a gente olhasse para o que está sendo refletido no espelho. Né? Então, ele não precisava dizer, né, mas esse capítulo explica exatamente por que ele escreveu esse livro. Né? Para nos dar a solidez para uma devoção livre de sentimentalismo, uma devoção salvadora, uma devoção que atrai as graças de Nosso Senhor, para a qual nós não precisamos de nenhum subjetivismo para adotá-la, uma devoção completa à paixão, né? Uma devoção que nos faz, que nos une à paixão, aos mistérios todos da paixão, né? E que é em si, segundo ele, sinal de predestinação. Né? Sinal de predestinação. Ele não cita os teólogos aqui, né, que dizem isso ou que afirmam isso, mas ele fala disso aqui, né, que e depois fala também, né, de quanto isso é importante, porque é sinal de predestinação, né? Por que isso é importante para aquela tremenda situação que nós vamos enfrentar na hora da nossa morte, né? Então, para nós entendermos, né, a motivação do padre Faber, né, ao escrever o livro, nada melhor que essa sessão que eu acabei de ler, né? Nossa compaixão por sua compaixão. Tá? Então agora eu queria ouvir os comentários e as observações que possam vocês ter a respeito dessa leitura que eu acabo de fazer
E aí, professor, Sim, Márcio. tudo bom? Bom. Bom, esse trechinho que o senhor acabou de dar um dia em comentário, essencialmente é a prática, né, da consagração do Nosso Senhor através da consagração à Nossa Senhora, né? Ou seja, é aquela coisa de fazer em Maria, com e como Maria e por Maria. E um autor uma vez colocou também interessante que nós só vamos dar um testemunho correto de cristãos quanto nós nos tornarmos uma verdadeira aparição mariana ambulante. E, bom, é apenas isso. Caso o senhor queira estender um pouquinho mais, obrigado. E não é à toa que isso tenha essa semelhança com a consagração, né? O padre Faber foi aquele que foi o responsável pelo sucesso do livro do São Luís Grignon Maria de Montfort, né? Por quê? Por que eu digo isso? Talvez uns 40 ou 50 anos depois que o livrinho foi redescoberto, né? O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Grignon Maria de Montfort, ele ficou perdido, né? Depois foi achado num baú, sei lá, enfim, tem uma historinha lá, inclusive no próprio livro, o próprio tratado, ele faz a profecia de que aquele livro, enfim, ficaria perdido por um tempo. Mas ele foi o indivíduo que traduziu o livro para a língua inglesa, tá certo? E ele, com isso, ele deu uma divulgação enorme para esse livro, né? Ele traduziu e fez o prefácio do livro, não é? E esse prefácio, eu não sei mais se ele está ainda contido nas edições atuais do tratado, mas a minha edição aqui tem a introdução do padre Faber, que ele fez na edição inglesa, né, a esse tratado. Então, quando nós lemos isso aqui, nós podemos ter absoluta certeza, né, que padre Faber reverbera, né, de uma maneira especial, da forma com que ele encara a Ana Paula está falando que sim, que as edições atuais ainda têm o prefácio, né? Que é um prefácio belíssimo, né? Ao estilo do Padre Faber, né? Então, o Padre Faber bebeu nessa fonte, né? Do São Luís, né? Enfim, ele não poderia deixar de ecoar, né? De manifestar, enfim, divulgar as mesmas ideias concernentes à Virgem Maria que foram divulgadas pelo... É claro que o modo com que ele faz, né, é o modo de um teólogo místico, né? É o modo dele, não é? Mas ele está profundamente embebido, né, nessa espiritualidade montefortiana, né? Então, o que a gente encontra aqui no que eu acabei de ler, né, são formas de expressão da mesma coisa que São Luís expressava, né, de um modo, digamos assim, diferente, né? Diferente e completamente consonante aquele outro santo, né? Enfim, o Padre Faber era um homem profundamente, enfim, mariano, né? Em tudo que ele fez, em toda a sua obra, né? Em toda a sua vida espiritual, inclusive, né? Como teólogo místico, etc. Né? Vocês vejam que
não é esse livro sobre as dores de Maria é um resultado de uma vida interior ligada às dores de Maria profunda, né? Ninguém, sem as graças especiais da própria Nossa Senhora, poderia escrever um livro tão belo como esse, né, sobre Nossa Senhora, né? Certo? Claro que Nossa Senhora deu as graças suficientes para ele, inspirou-o suficientemente para que ele escrevesse uma obra dessa, né? Isso aqui não é uma obra de um ser humano simples, sem nenhuma graça, né? É uma obra de santidade, né? Padre Febe é um santo não canonizado, né? Mas obviamente um homem de uma santidade elevada, né? Certo? Então, esse livro, ele é o resultado da própria devoção do Padre Febe às dores de Maria, né? Nós estamos lendo aqui uma obra que é um resultado prático, né, da devoção desse homem às dores de Maria, né? Quantos resultados práticos isso não fez acontecer na vida do Padre Febe, todas as coisas, né, que ele fez, né? Todo o seu apostolado no oratório de Londres, todas as pessoas que ele converteu, né? Todas as consolações que ele teve, todas as alturas de santidade que ele atingiu, né? Então, a própria vida do Padre Febe é um resultado dessa devoção, né? É claro que ele não ia falar isso aqui, né? É claro que ele não ia falar isso aqui para nós, né? Olha para mim, olha a altura da minha santidade. Um santo fala isso, né? Mas nós podemos considerar a vida dele mesmo, né, como um resultado prático, né, dessa devoção. Professor? Sim. Falei eu de novo. Bom, o Santo Afonso também, ele tem um livrinho que ele coloca também tantas paixões sobre a meditação sobre a paixão do Nosso Senhor, e também fala também das dores de Maria, e elenca lá várias promessas àqueles que forem verdadeiros devotos, né, das dores, várias promessas. Bom, está lá. Então, vindo dele, não sei de onde ele tirou aquilo, mas ver como é que realmente essa meditação é importante. É outro santo mariano, né? É outro santo mariano. Santo Afonso assim, eu como leigo, que enfim, sem autoridade nenhuma, eu digo o seguinte, que os 3 livros de Mariologia mais importantes para nós hoje, no século XXI, né, são o tratado, cronologicamente, né, o tratado, depois aquele longo comentário que o Santo Afonso faz da Salve Regina, que ficou chamada Glórias de Maria, né, se não me engano, e esse ao pé da cruz do Padre Febe. Para nós, que eu digo assim, para nós por causa da linguagem, né? E porque esses 3 livros trazem toda a tradição da Mariologia
dos séculos anteriores, né? Então, são compêndios sobre a devoção à Nossa Senhora que são acessíveis ao nosso entendimento hoje, né? E que traz em si, né, todo o digamos assim, a reflexão, né, que os padres da igreja fizeram, né, que todas as pessoas que escreveram sobre Nossa Senhora ao longo dos séculos, né? Então esses livros são compêndios, né, e são acessíveis, né? Então, de Mariolo, é claro, tem outras fontes, mas essas são as fontes, digamos assim, mais fáceis de ler e mais digamos assim, menos volumosas, né? Claro que nós podemos ler os 30 e tantos sermões do Padre Antônio Vieira sobre Maria. Podemos ler, enfim, São Bernardo de Claraval, né? Mas isso é para quem quer ir além, né? Não precisa de nada mais para, digamos assim, aquecer o nosso coração e nos estimular a devoção a Maria do que esses 3 livros, né? O Tratado, As Glórias de Maria e Ao Pé da Cruz. São tratados escritos por diferentes pessoas, portanto tem as suas particularidades, né, de como escrever, né? Por exemplo, o livro mais teológico é o do Padre Faber, né? Mas o livro, por exemplo, do Santo Afonso traz toda a personalidade de Santo Afonso, a unção, né, de Santo Afonso. Quer dizer, é um livro que estimula lágrimas, né? Em nós, né? Esse livro do comentário a Salveredina, e esse é mais do Padre Faber, embora tenha muita unção, né? Ele é um livro mais teológico, né? Mais com linguagem mais precisa. E o do São Luís, ele compendia mais os autores, né? E ele é um livro da criação de uma específica consagração para que nós vivamos, né, a nossa devoção a Maria, para que nós, digamos assim, nos joguemos, nos lancemos a essa devoção de corpo e alma, né? Tá certo? Então, para mim, esses 3 livros, digamos assim, para mim, né, pessoalmente, para mim, eu não preciso ler mais nada sobre Nossa Senhora, nem sobre aparições, nem sobre devoções, nem sobre nada mais de Nossa Senhora, depois da leitura desses 3 livros. Nada mais acrescenta, digamos assim, para mim, leigo, a ideia de Maria, a concepção da vida dela, as verdades embutidas na sua relação com Nosso Senhor, do que esses 3 livros. Para mim, esses 3 livros esgotam completamente o assunto Maria na igreja, né?
Mais alguma observação, gente? Então, amanhã nós teremos a última leitura desse livro. Então, amanhã termina a nossa leitura quaresmal, né? Nós começamos essa leitura um pouco antes da quaresma, né? Nós começamos essa leitura em 1º de fevereiro. 1º de março, 1º de abril, 1º de maio. Quase 4 meses, né? De leitura. Então amanhã nós terminaremos essa leitura. E vamos ver o que vem depois. Estou aqui queimando as pestanas para ver o que nós podemos ler depois disso. É difícil, né? Encontrar uma leitura depois dessa, mas Deus há de nos ajudar. Certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.